Olá, meu povo querido, tudo na paz? Eu sou o pastor Wagner Pina e este é o canal da Primeira Igreja Batista no Planalto Marambaia. Antes de mais nada, quero pedir a você que inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu comentário e também ative o sininho das notificações para quando surgir um vídeo novo no nosso canal você ser informado. Hoje nós estaremos dando sequência a uma série de estudos da nossa escola bíblica, onde nós estaremos meditando sobre uma conversão que mudou a história. Essa conversão que mudou a história fala sobre a vida do apóstolo Paulo, um homem que tem uma importância muito grande na história do cristianismo, um homem que de perseguidor se tornou um perseguido por amor ao evangelho, alguém que através da sua vida, através da sua história, deixou marcas significativas para toda a cristandade. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a história do apóstolo Paulo, a sua vida, a sua obra e o seu exemplo para todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo em nosso canal. Nós estaremos lendo agora a palavra do Senhor. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6, gostaria de convidá-lo a ler comigo e pensar comigo nesta palavra. E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse com alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse-lhe o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. A palavra do Senhor nos fala sobre um momento muito importante na história do cristianismo. E esse momento é a conversão do apóstolo Paulo. Como eu já disse, um homem que era perseguidor dos cristãos, estava no ofício, no trabalho que ele entendia, por conta do zelo que ele tinha pela lei e pela sua fé, perseguindo aqueles que ouviram a boa nova de Jesus e que também se multiplicavam, por aquele mundo antigo. O apóstolo Paulo, então, ainda Saulo, se dirige a Damasco e neste caminho ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E é nesse encontro que há uma mudança completa e total na vida deste homem que se tornou uma referência para toda a cristandade. O apóstolo Paulo, um missionário por excelência, um servo do Senhor, humilde, discípulo de Cristo. Esse, o apóstolo Paulo, é o tema da nossa escola bíblica nesta oportunidade. Confira alguns detalhes sobre a vida deste homem de Deus que nós estaremos falando agora. Quem foi o apóstolo Paulo? Qual foi a sua infância? Qual foi a sua adolescência, a sua juventude? Muito pouco registros existem a respeito da vida deste homem de Deus. Mas desses registros constam que o apóstolo Paulo, desde novinho, desde criança, aos 6 anos de idade, ele foi enviado para a escola rabínica para ser instruído
como toda criança, né, de famílias abastadas, a serem instruídas na escola rabínica. Mais tarde, ele foi enviado para Jerusalém para ser educado por Gamaliel no rabinato. E aí, o apóstolo Paulo, então ainda Saulo, tinha mais ou menos a idade de 16, 17 anos, quando ele se dirige para Jerusalém. Lá ele teve a sua formação no farisaísmo judaico. Como ele mesmo nos ensina, né, ele foi criado, né, aos pés de Gamaliel. Essa referência nos mostra como o apóstolo Paulo teve uma instrução muito forte, né, a respeito da lei, a respeito da cultura judaica e de tudo aquilo que essa cultura e que essa religião representava naquele mundo antigo. Saulo, como um fariseu e bom fariseu que era, zeloso das tradições, da cultura e também da lei, não admitia, né, que nenhuma forma diferente de judaísmo pudesse penetrar no seio e na cultura judaica. Por isso, então, o seu zelo e o seu cuidado para não permitir que agora uma nova seita, por ele assim entendida, né, os cristãos, pudessem estar se propagando e criando força naquele tempo. Mas quem era o apóstolo Paulo? Se nós estamos pensando, né, nessa conversão que mudou a história, precisamos entender um pouco desse homem. Um judeu, natural de Tarso, como nos afirma o texto de Atos, no capítulo 21, no verso 35. Né, um lugar um pouco distante, né, da famosa Jerusalém, mas que tinha também uma importância comercial muito grande no mundo antigo. Paulo fora nascido nessa cidade, criado nessa cidade, provavelmente os seus pais eram judeus prosélitos que haviam se mudado para esse lugar, criado ali, né, raízes e também educado Paulo nos seus primeiros anos. Paulo também, né, além de ser um judeu, né, por natureza, né, filhos de judeus, também era um cidadão romano, né? Ele conquistou essa cidadania, como ele próprio diz, né, como ele próprio afirma em Atos capítulo 22, do versículo 27 ao versículo 28, que ele conquistou essa cidadania romana com muito custo, né? Isso custou uma soma importante de dinheiro. Convém lembrar que naquele tempo, né, Roma era o império dominante. E todas as províncias conquistadas por Roma permitiam que os seus habitantes se tornassem cidadãos romanos através de uma soma, de uma importância. E parece ter sido esse o caso, né, de Paulo e também a sua família. Mas além disso, Paulo, como já disse, era um fariseu zeloso, dotado de uma vasta cultura. Ele era entendido nas ciências daquele tempo, ele era entendido na filosofia, ele entendia muito bem, conhecia muito bem a lei, a qual ele defendia tanto, né, com tanta força, com tanto esmero. Esse Paulo, né, considerado, né, como alguém tão importante dentro do farisaísmo judaico, foi aquele que encontrou com o Senhor no caminho de Damasco. Esse momento foi um momento de transformação, um momento de mudança, acontecido na vida de alguém que carregava, né, sobre si, né, uma cultura, uma cidadania, um conhecimento, uma capacidade, né, que o homem natural pode conquistar na sua vida. Convém lembrar, né, que aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo na sua conversão é o que tem acontecido com muita gente ainda hoje, né? Homens letrados, homens poderosos,
homens dotados, né, de conhecimento, de cultura, que ao se depararem com a verdade, né, têm a sua vida transformada. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, que passou da condição, né, de alguém que era perseguidor para a condição de alguém perseguido por amor a Cristo Jesus. Assim tem sido também a vida daquelas pessoas que, né, nesse tempo têm confiado, né, a sua existência ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, né, tem a sua conversão narrada em três narrativas diferentes, né, encontradas na palavra de Deus. No capítulo 9, como nós acabamos de ler, no capítulo 22, onde ele mesmo fala sobre essa experiência. No capítulo 9, convém lembrar que é Lucas, né, o escritor sagrado, que narra os eventos dessa conversão. E no capítulo 22, no capítulo 26, é o próprio Paulo, né, que fala sobre a sua experiência. Esse evento, irmãos, é um evento sobrenatural, né? O encontro de Paulo, né, com o Senhor Jesus no caminho de Damasco foi algo tremendo. Foi algo que impactou tremendamente a sua vida. Muitos acreditam que aquela situação, aquele evento, aquela narrativa, ela é dotada de muita fantasia, quem sabe. Alguns críticos vão dizer que essa experiência de Paulo no caminho de Damasco é fruto de uma situação que ele estava vivendo depois de ter caminhado muitos dias, né? Durante o sol quente teve ali um delírio, né? Essa é a visão de muitos críticos que não conhecem e não entendem o que é a transformação de vida, o que é uma conversão. Mas esse momento, né, assim como o próprio autor, né, Lucas, o evangelista, narra no capítulo 9 de Atos, esse momento único, esse momento transformador, esse momento impactante na vida de Paulo, também foi observado por pessoas, por testemunhas, por pessoas que estavam com ele naquela caravana, naquela comitiva. As pessoas ouviam a voz do Senhor, ouviam, né, o diálogo, mas não entendiam o que estava acontecendo. Aquele momento extraordinário acontecido na vida de Paulo foi o momento da mudança, da transformação de Saulo para Paulo. Que coisa tremenda, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu posso lembrar da minha conversão, você pode lembrar da sua experiência de conversão, mas quando nós olhamos para essa experiência, né, de conversão do apóstolo Paulo, nós percebemos que foi algo extraordinário. Não que a minha experiência e que a sua experiência não tenha sido extraordinária, porque ela é significativa, ela tem um impacto, né, na nossa vida. Eu me lembro com detalhes o momento da minha conversão, você também deve se lembrar. Mas quando nós vemos, né, a narrativa da conversão de Paulo, algo, né, tremendo, algo grandioso parece ter acontecido naquele momento. Deus havia sim transformado o coração de um homem que era um perseguidor dos cristãos, mas que agora seria um baluarte na defesa do Evangelho, na propagação, em missões transculturais. Que coisa maravilhosa, irmãos, vermos essa experiência acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Mas há algo muito importante que precisamos considerar também dessa experiência. É que após, né, a conversão do apóstolo Paulo, havia, né, uma disposição dele para cumprir a vontade de Deus. E isso nós percebemos
quando lemos no próprio capítulo 9 do livro de Atos, o versículo 6, quando o texto nos diz assim: e ele, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Que queres que faça? Havia naquele momento ali, irmãos, um senso, né, de obediência. Ele havia entendido com quem ele havia se encontrado, porque o próprio Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você continuar se opondo a mim. Duro é para você continuar como um opositor do meu amor. E naquele momento que Paulo entende esse amor, essa graça que ele alcançou, então ele se coloca à disposição de Deus para servi-lo. Que queres? Que queres que eu faça, Senhor? E o texto nos diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A partir desse momento, a partir desse encontro no caminho de Damasco, a vida de Paulo é transformada. Um homem que era cheio de rancor, era cheio de recalques, passa a se tornar alguém que amava as pessoas, que se importava com a salvação delas. Então ele se coloca à disposição de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Havia uma gratidão por essa salvação, e é por isso que o apóstolo se coloca dessa maneira: Senhor, o que queres que eu faça? E parece que isso norteou toda a existência do apóstolo Paulo, agora apóstolo Paulo, né, até o final da sua vida. Né, o senso de missão, o senso do cumprimento do dever. Um dever por gratidão. É isso, meus irmãos, porque a vida cristã é uma vida de serviço. A vida cristã, ela não é simplesmente né, adquirida, recebida pela graça de Deus para que nós nos coloquemos numa condição de sermos servidos. Nós somos salvos para servirmos a Deus e servirmos ao próximo. Foi isso que fez diferença na vida do apóstolo Paulo. Porque senão ele poderia ser apenas mais um. Como nós vemos hoje muitas pessoas, né, que abarrotam as igrejas e se colocam assim, né, na condição de serem servidas. Eu vou à igreja porque eu quero ouvir uma boa mensagem. Eu vou à igreja porque eu quero assistir um belo culto. Eu vou à escola bíblica porque eu quero, né, participar de uma aula que seja interessante. Eu vou, né, estar com a igreja para receber as bênçãos. Mas nunca pensa no que eu vou fazer para Deus, no que eu vou fazer para o meu próximo. A vida cristã, irmãos, é uma vida de serviço. Essa é a tônica da conversão que mudou a história. Alguém que se colocou à disposição de Deus para servir ao Senhor, aos propósitos do Senhor e servir ao próximo. E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo não estava fazendo nada novo. Nada novo. Ele apenas seguia o exemplo do seu mestre.
aquele mesmo que o havia encontrado no caminho de Damasco. O Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, deu exemplo de como nós precisamos servir. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, lá no versículo 45, nos diz isso. Desse exemplo que o próprio Senhor Jesus dá a respeito da sua missão. E ele encarnou, ele veio a este mundo para servir ao Pai, para servir ao próximo, para servir a mim e a você. Então por que seremos diferentes do Mestre? O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente isso, e é por isso que ele se tornou uma referência, e foi por isso que ele se tornou alguém que, após convertido, foi capaz de mudar a história. Mudar a história como, irmãos? Porque até aquele momento, da conversão de Paulo, e aí nós podemos pensar aí, no máximo 3 anos, até da morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição e ascensão aos céus, a conversão de Paulo, alguns críticos vão dizer que no máximo foram 3 anos, talvez um pouco menos. Até então, aquela igreja, aqueles cristãos estavam restritos ali, naquela região, naquele lugar. E quando Saulo, se torna Paulo e é transformado, tem a sua vida transformada, ele então, ele se coloca à disposição de Deus para servir e se torna aquilo que nós chamamos de um missionário de Deus. Ele é enviado a todas aquelas nações do mundo antigo para falar da graça que o havia alcançado. Porque ele se colocou na condição de servo. Porque ele se colocou nessa condição de alguém pronto e apto para servir a Deus. Irmãos, para concluirmos esta reflexão, desse estudo, desta lição, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, no que diz respeito ao testemunho, que nós muitas vezes deixamos de dar, deixamos de falar, deixamos de pregar, porque pensamos assim, eu não vou falar para essa pessoa porque essa pessoa tem um coração duro demais. Essa pessoa, ela é impossível. Pare e pense. Humanamente falando, Saulo, um perseguidor do Evangelho, era alguém que talvez, aos olhos de muita gente, da grande maioria, quem sabe, daqueles cristãos do tempo dele, viam como alguém impossível de crer no Senhor Jesus. Tanto é que após a conversão de Paulo, muitos cristãos continuaram duvidando e acreditando que ele na verdade estava fazendo uma pegadinha. Quando ouviram pregar em nome do Senhor Jesus, desconfiaram. Não há coração duro para o Senhor. Não há coração impossível de ser alcançado para Deus. Portanto, nós não podemos olhar com esse olhar humano nosso e acreditar que existem pessoas que não são capazes de entender a misericórdia e o amor de Deus. Precisamos pregar, precisamos falar, precisamos testemunhar, porque a conversão de Paulo é o maior exemplo de alguém que tem um coração
duro, alguém que está numa posição social elevada, alguém que tem algum poder, é capaz de encontrar essa graça e esse amor. Então, a pergunta que eu faço é: estaremos omissos no que diz respeito à pregação, ao testemunho da graça e do amor de Deus? Continuaremos deixando de falar para aquelas pessoas que parecem insensíveis? A segunda questão tem a ver com o propósito de Deus, né? Quando a gente pensa nesse propósito de Deus para a vida do apóstolo Paulo, né, como Deus usou aquele momento para dar uma guinada também na história da igreja. Como foi importante esta conversão que mudou a história do cristianismo, que até aquele momento estava muito restrito ali, né, a Samaria, né, a Judéia, mas agora, né, pela vida do apóstolo Paulo, se torna, né, uma mensagem conhecida naquele mundo, né, chamado os confins da terra. Lugares que talvez nunca antes imaginados pudessem receber a palavra de Deus. E quantos discípulos o apóstolo Paulo fez que continuaram a obra dele? Então, irmãos, o propósito de Deus é maravilhoso, é tremendo. Né? Dessa conversão que mudou a história, nós podemos aprender que Deus trabalha de uma maneira tremenda e inimaginável para nós. Talvez essa pessoa que você entenda que tem um coração duro, né, essa pessoa que, né, é insensível ao evangelho, é essa pessoa que Deus ainda vai usar muito para alcançar outras vidas. E por último, e essa lição, irmãos, talvez seja principal dessa reflexão, é que quem é convertido deseja servir. Quem é convertido deseja trabalhar na obra. Não há cristão, né, que se possa ser chamado de cristão de fato, que tenha realmente recebido Jesus como Senhor da sua vida, que não seja servo. Esse negócio de não trabalhar, de não fazer nada, de não, né? Não, é sempre com os outros, é sempre o outro, é sempre fulano, é sempre o pastor, é sempre o evangelista. Não. Não pode ser desse jeito. Porque nós fomos salvos para servir a Deus e para servir ao nosso próximo. O apóstolo Paulo se tornou um exemplo para os cristãos, justamente por conta da sua disposição de servir. Nós falamos aqui do apóstolo Paulo, irmãos, mas não devemos nos esquecer dos outros discípulos, né, que também serviram. Mas existe uma diferença entre aqueles primeiros discípulos e esse último, o apóstolo Paulo. E a diferença reside que naqueles primeiros andaram com o Senhor. Viveram ali 3 bons anos caminhando com o Senhor, vendo as maravilhas, vendo os sinais, vendo os milagres acontecerem. E o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo foi como eu, como você, que não viram os milagres com esses olhos humanos, viram os milagres com os olhos da fé. Eles não presenciaram os atos do Senhor, mas eles se tornaram os próprios atos
de Deus. É interessante, irmãos, quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos, né, o evangelista Lucas, né, colocando justamente essa sequência, né, porque ele começa falando sobre as instruções do Senhor, né, então o dia do derramamento do Espírito, né, o Pentecostes, depois Pedro pregando, os outros discípulos pregando, Pedro, né, realizando também sinais. E aí quando chega, né, no capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo. Então nós temos aqui, né, no texto de Atos, dois personagens que são assim os personagens principais da narrativa de Lucas. Primeiro Pedro e depois Paulo. Isso parece ter sido colocado de forma proposital, irmãos, também para marcar uma nova visão, né, para a igreja, de uma comunidade de fé que estava restrita, né, ao lugar original, Jerusalém e a Judéia, para uma comunidade que extrapolava os limites, as fronteiras das nações e iam até os confins do mundo. A mudança entre aqueles que caminharam com o Senhor e aqueles que não caminharam, mas que pela fé ouviram a palavra da verdade, foram transformados e agora se tornaram também discípulos do Senhor. E deram continuidade à obra maravilhosa da pregação do Evangelho do Reino. De uma igreja que faz esse caminho, o caminho até os confins. E esse caminho, irmãos, até os confins é um caminho de serviço, é um caminho de trabalho, é um caminho de disposição, um caminho de entrega. Pense sobre isso. Uma conversão que mudou a história. Muito obrigado, né, pela sua atenção. Gostaria de pedir mais uma vez a você que não deixasse de se inscrever no nosso canal e compartilhasse, né, esse vídeo também com outras pessoas, né? Nós estaremos a partir, né, desse momento estudando sobre a vida, né, do apóstolo Paulo. E essa foi a nossa primeira lição, a nossa primeira reflexão sobre essa série, uma conversão que mudou a história. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família e até a próxima. Deus abençoe a todos.